Meu nome é Bem-vindo Nery. Eu antes era o coordenador da favela Vila Itália. Por conta de um projeto inovador que chegou na favela, me transformaram no CEO da favela Marte 3D hoje. Eu sou um nordestino de uma família numerosa, criado só por mãe, lavadeira de roupa de hotel. E viemos para o estado de São Paulo buscar um desenvolvimento social, mas iludido com a selva de pedra que existe aqui. E dentro de todas as dificuldades, sempre vivemos na periferia, de alimentação que sobrava do hotel e roupas que hóspedes esqueciam nos hotéis, que minha mãe tinha habilidade com costura. Fui morar na rua, criança de 7, 8 anos, e fui resgatado por um banqueiro de Jogo do Bicho que me deu uma oportunidade de estudar. E eu sou formado hoje em ciência e computação, administração, mas quando eu fui para o outro lado da vida, eu vi que era tudo artificial, não existia harmonia. Você só seria bem-sucedido se você seguisse o sistema capitalista hoje implantado no nosso país. E aí eu voltei para a periferia para resgatar 9 irmãos. E quando eu cheguei lá eu vi que não era só 9 irmãos, era um país inteiro vivendo em condições vulneráveis. Aí eu comecei a fazer trabalho social, participei de vários movimentos que compreendi que eles não são realmente movimento social, eles são movimentos que faz empreendimento na periferia, oferece 10 para o periférico para ganhar 20, 30. E isso não é um trabalho que emancipa as pessoas. E passei por várias ações sociais e início de 2017 cheguei na favela da Vila Itália, onde já existia uma coordenação de um pessoal formado pelo PSTU, um partido político, e fui fazendo trabalhos sociais, onde essa coordenação foi abandonando os trabalhos deles, e quando eu vi eu era sozinho o coordenador da favela Vila Itália, que foi fundada em 2013 e existe até hoje, onde ela vai entrar num projeto transformador, mas um projeto também capitalista, de empreendedorismo social. E eu continuo tentando fazer isso, se manter só num trabalho social, que oferece sem pedir algum retorno. E essa favela teve vários momentos críticos, porque a ideia do sistema não era construir ela, era fazer a reintegração de posse. Então fizemos muitas manifestações de rua, algumas pacíficas, outras mais radical para ter que permanecer no território. E sempre chamei os moradores para fazer parte da equipe da coordenação, mas ninguém nunca quis assumir uma responsabilidade. Só que tudo o que eu queria fazer, eles me ajudavam a construir mesmo, eles só não queriam ter um cargo e uma responsabilidade, mas eles, até mesmo a parte que era a oposição das ideias, no final eles se rendiam porque era sempre algo que dava certo. Então nós sempre fomos uma favela que não ficou de joelho pedindo esmola. A gente construía os nossos próprios benefícios. Então, mesmo durante toda aquela precariedade de infraestrutura, nós nunca passamos nem fome, nem sede, nem frio, porque a gente tinha uma consciência de uma estrutura administrativa, onde tudo que a gente fazia, a gente criava um fluxograma, um organograma,
com metas, plano de ação para que houvesse uma boa execução. Então, ela existe desde 2013, eu assumi ela em início de 2017, e a única arma que eu usei para a gente chegar nesse momento que estamos hoje era tentando servir aquela população e não tentando conduzir ela. E isso fez com que desse certo, e em início de 2020, isso chamou a atenção do sistema público e dos banqueiros, porque era uma favela, apesar de pequena, só 240 famílias, ela tinha gestão. Uma gestão padrão Ambev, cara, bem transparente, onde qualquer morador conseguia saber de tudo que estava acontecendo, tanto nas questões burocráticas quanto em nossas dificuldades. Então, por isso eles aderiam à luta. E aí veio a pandemia, final de 2019, início de 2020, todas as nossas crianças ficaram abandonadas. Como a gente já fazia um trabalho de educação libertadora lá dentro e cultura, eu buscava isso do sindicato de professores municipais, estaduais, da cultura que tem dentro de Rio Preto, com a Companhia Arte Cênica, com o João D'Arte, do cinema de Caixote, o Emancipa, que veio, se somou para educar as pessoas lá dentro, a Faculdade Copem, a Escola Copem, com a Priscila, que era coordenadora lá, levou o Enseja lá para dentro. Tinha 42 professores para fazer contraturno com essas crianças, porque veio a pandemia, as crianças não tinham como ir para a escola, que as escolas fechou, a gente não tinha celular, não tinha computadores para fazer aulas online, e as apostilas que vinham dessas escolas, às vezes a mãe e o pai não tinham escolaridade para acompanhar o filho, e eu montei esse contraturno de educação e vários projetos culturais que chamou a atenção da sociedade. Foi onde o Instituto As Valquírias, que fazia ação social lá dentro, dando assistencialismo, conheceu a gestão da favela, e ela era acelerada de uma ONG chamada Gerando Falcões, que é patrocinada por vários banqueiros do mundo inteiro. E ele tinha um projeto chamado Museu da Pobreza Favela Inteligente no país. O sonho dele era acabar com a desigualdade social. Então ela fez essa interlocução, onde começamos a conversar no início de agosto, dia 28 de setembro, assinamos os primeiros documentos com o município. Em abril, o município aderiu ao projeto, e no final do ano, em novembro, o governo do estado também assinou um documento, um acordo de cooperação, porque a gente apresentou tudo, a viabilidade da construção do projeto, e era um projeto construído de baixo para cima, não de cima para baixo. A fala é essa, mas em vários momentos não é assim que acontece. Então, durante 2 anos, ficamos esses 3 poderes que esse cara conseguiu juntar, o Edu Lira, que é a iniciativa privada, chamado assim as ONGs, o sistema público e a sociedade, que é os empresários, que arrecadou essa verba para construir esse projeto. Nesses 2 anos a gente perdeu nossa voz, nossa cara, nossa referência geral. Só que não tinha como eu fazer uma luta, porque eles usaram estratégia. Vamos fazer aqui vocês como piloto e alguns ali correndo por fora. Então não tinha como fazer uma luta direta, que eles podiam desistir daqui e ir para outro lugar. Então eu esperei tudo isso se concretizar burocraticamente,
E o nosso momento hoje é onde eu estou fazendo uma luta para recuperar de volta nossa voz, nossa cara, nossa referência. E isso começou a acontecer lentamente, porque existe toda uma potência do outro lado do exército capitalista. São ONGs poderosas, sistema público poderoso, vários povo endinheirado, ao ponto da gente chegar no Elon Musk. E do lado de cá tem um povo guerreiro, que não foge à luta, mas a arma dele é o sangue, o suor e a lágrima deles. E eu tentando fazer disso que eles têm as nossas ferramentas de luta. Então eu fui para aquela favela, inclusive, para erguer uma bandeira de candomblé e montar uma casa para tentar trabalhar com as pessoas. E quando eu encontrei lá todos aqueles problemas, era a mesma coisa que a gente faz numa roça de candomblé. Recebe essas pessoas para tentar transformar a vida deles a partir da psicologia e nas crenças pela natureza. E eu venho de um orixá, sou filho de um orixá, que não mora, não pode ser em casa alugada ou emprestada, porque os axés deles são plantados na terra. Então, como ali era uma terra sem dono, se eu plantasse esse axé ali e amanhã a gente perdesse, eu não poderia sair dali, porque meu axé estava plantado ali. Entendi. Então a máquina ia ter que passar em cima de mim, porque ia passar em cima do meu orixá, tinha que passar em cima de mim. Então eu, no meu jogo de búzio, fui acordando com o Mulu, que levantaria a bandeira, mas quando aquela terra fosse nossa. E aí eu só estou esperando eu saber onde é o meu metro quadrado para mim levantar minha bandeira e continuar fazendo esse mesmo trabalho que eu fiz dentro da ocupação, que é a função da minha religião. É resgatar vidas, independente de qualidade de vida que essa vida queira viver, porque é a única religião que aceita pobre, rico, negro, gay, ladrão, prostituta, sem... O que a gente vai fazer com essas pessoas é resgatar elas se elas estiverem num caminho ruim. E hoje a interpretação do sistema é que, por exemplo, eles acreditam, o sistema fala que opção de gênero é uma doença que tem cura. Opção de gênero é eu que decido quem eu vou ser na vida. Você entendeu? Agora o que você pode mudar é coisas que você ser gay não prejudica ninguém. Agora você ser ladrão, você está prejudicando alguém, se você estiver se entorpecendo, você está se autodestruindo. Então a nossa concepção é que a gente tem que resgatar a vida. E para resgatar a vida, a gente implanta esse sistema afrodescendente, que ele é bem rígido, onde tem obediências. Você entendeu? Então meu pai de santo é vivo, minha avó, eu tenho que chegar lá e respeitar ele. Você entendeu? E a gente vai usando essa arma, psicologia. Eu tenho que provar para você que você é capaz. Aí quando você pratica e faz e acontece, aí você fala, meu orixá me ajudou. E se você quiser saber sobre isso, é só você pegar o dialeto Yoruba, né, que fala em Queto, ou se não, Jejimarim, vai mudando Nagô, e fazer a tradução dessa língua para o português. Então, quando você traduz a palavra orixá para a língua portuguesa, ori quer dizer cabeça, chá quer dizer forte. Então, quando a gente implanta os axé do seu Eledá, né, na sua cabeça, então nada mais é do que você está implantando naquela pessoa uma cabeça forte, impregnada com elementos retirados da natureza, e
a psicologia daquilo que você vai ensinando para o seu filho, a obedecer aos outros, a aprender com os outros, a estudar, a se cuidar. E a gente não acredita que a ascensão da humanidade está no poder financeiro, a gente acredita que está no poder da humanização, e a gente não está nem no esboço da humanização ainda, você entendeu? Está nem no esboço, a gente pensa na humanização. Quando você percebe isso? Quando você coloca um benefício no meio de uma roda, você entendeu? Todo mundo vai estar lutando para aquele benefício para ele. Ele não consegue falar assim, quanto estamos aqui? Vamos dividir em partes iguais? Um pouco para cada um. Isso é humanização. A partir do momento que você vai fazendo igual sistema, você só vai se empoderando do que é dos outros. E nós vivemos num país que ele não foi descoberto. Ele foi invadido por um cara que foi expulso de Portugal. E ele chegou aqui e falou que descobriu o Brasil e ele não ia ter domínio sobre os índios. O que ele fez? A humanidade, ela respeita muito Deus. Aí ele trouxe um padre para ser o motivador disso. Então, quando Pedro Álvares Cabral fala assim, vai lá e arranca aquele toco para mim, o índio fala, não, eu não vou. Ele fala assim, Deus vai ficar bravo com você, pergunta para o José de Anchieta. Aí o José fala, não, é isso mesmo, e tal. Aí o cara se rendia a Deus, não às ordens. A gente vive um país como se fosse uma edificação. Nós, periféricos, somos o alicerce, a base de tudo. As paredes é a classe média, média alta, né? E aí, os poderosos que estão no comando é o telhado, e os bilionários são a comunheira da casa. O que eu poderia falar é questão de motivação. Porque a gente já tem tantas coisas ruins implantadas no nosso sistema periférico por pessoas poderosas, e isso só acontece porque a periferia não tem nem coragem de sonhar grande, porque eles já sabem que para eles é impossível, então eles ficam com um sonho pequeno. Não, eu quero um bom emprego, eu quero cesta básica, eu quero uma casa para morar. Não, eles têm que falar, não, eu quero dominar o meu território, eu quero me possuir dele, para que eu consiga ir e vir. O negócio está tão terrível que tem o quinto parágrafo lá da legislação que fala que você tem o direito de ir e vir. Mas eles colocam tantas questões nesse direito que você tem que decidir. Você passa no posto de gasolina, você põe a gasolina, você tem que decidir, ou você vai ou você volta, porque o pobre não tem condição de pôr gasolina para ir e vir, você entendeu? Então eles ficam encontrando umas questões que impede a gente de seguir os nossos próprios direitos. Então, o que eu gostaria que tivesse lá no final, na minha parte, é que esse povo que vive na periferia está no momento deles ser dono das próprias vidas. E eles não deixar o que é bom para eles e para os outros por coisas muito pequenas, trocando por coisas pequenas. A felicidade é quando você consegue andar pela rua e não ver mais pessoas dormindo em cima de papelão, pessoas dependendo de outra pessoa para sobreviver. A felicidade para mim será quando essas pessoas
conseguir parar de sobreviver para realmente viver. E a única forma que existe para isso é a educação e a cultura, que é eles saberem de onde eles vieram, onde eles estão agora e para onde eles têm que ir. Mas esse para onde eles têm que ir, eles têm que passar por um processo educacional libertador para que eles consigam atingir o propósito. Pode te dar algum benefício o dinheiro, mas não é a solução dos problemas. Então, a humanização vai fazer você crescer espiritualmente e desenvolver de uma forma tal que você sozinho consegue chegar nesse tal dinheiro. Você não vai depender de ninguém te mandando, te dando ordem. Você vai estar tão desenvolvido que você vai saber o caminho que você tem que chegar para ter a ascensão da vida. Agora, você só se ascendeu realmente quando você compartilha essas conquistas com outros menos favorecidos, cara. Não me falta nada, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho na minha vida, todo dia cedo eu acordo e falo, pô Deus, mais um dia, obrigado. Né? Eu tenho é que eu não vou falar, é Yorubá. Por exemplo, eu rezo lá, Tetu que daroalo na carajé agunta tetu se lingue bossara minha aroalo deu ni caururu achairu ivoino. Mas é Yorubá. Se você traduzir vai ser Pai Nosso está no céu, santificado seja. Aí o cara fala outra língua, é o diabo. Se ele for para os Estados Unidos, então ele está ferrado, porque ele não vai entender nada que o cara fala lá. Então é isso que eu penso. Ainda até a sabedoria. Se você aprender muito e não compartilhar, você vai ficar obeso. Não vai servir para nada. Só vai servir para sua vaidade, para sua ganância, porque aí você vai estar junto com o sistema. Você vai querer comprar uma Ferrari, 2, 3, e o cara não está andando nem de Fusca ainda, entendeu? Mas é isso. Felicidade para mim plena é isso.